Na aula de hoje, continuaremos com o controle moderno, falando sobre o regulador ótimo quadrático, que é uma fórmula de cálculo do ganho K para a retroação de estados U igual a menos Kx. São objetivos da nossa aula saber calcular o ganho K de retroação de estados através do regulador ótimo quadrático, entender a influência dos parâmetros Q e R na resposta de saída do LQR, né? E também saber como eliminar o erro em regime permanente através da multiplicação da referência por uma constante. Bom, primeiro vamos considerar um sistema SISO ou MIMO, né, dado por x ponto igual a x mais BU, y igual a cx. Sendo, claro, o par A e B controlável. Né? Para fazer o projeto de um LQR, nós precisamos que o par A e B sejam controláveis. Uma questão importante é que o LQR também pode ser calculado para sistemas MIMO. Bom, o objetivo do regulador ótimo quadrático, ou LQR, é encontrar um ganho K de controle, dado por U igual a menos Kx, de forma que minimize a função custo, J. Essa função custo é uma função J, que é uma integral de 0 até infinito, x transposto Qx mais U transposto RU, onde Q e R são matrizes positivas, hermitianas positivas definidas. Geralmente, Q e R são matrizes diagonais, em que nós temos somente os parâmetros da diagonal, Q1, Q2, Q3 até Qn, na diagonal valores todos positivos, e R também valores todos positivos, R1, R2, R3 até Rm. E assim, a função custo, essa função custo ela pode ser na multiplicação matricial simplificada para essa forma aqui. A função custo vai ter aqui dentro da integral esse Q1 multiplicando o estado x1 ao quadrado ao longo do tempo, né? Isso aqui equivale a uma energia do estado x1, mais Q2 multiplicado x2 ao quadrado, né, a segunda variável de estado, ao longo do tempo, né, mais Qn multiplicando a variável de estado xn ao quadrado, depois toda a parte da entrada, R1 multiplicando U1 ao quadrado, R2 U2 ao quadrado, até Rm UM ao quadrado, onde m é o número de entradas. Uma questão importante aqui é que, pelo fato de estarmos colocando ao quadrado todas as variáveis de estado e não tendo componentes complexos conjugados, claro, nós teremos todos esses valores aqui como positivos. Né? x1, x2 até xn ao quadrado, todos os valores ao quadrado se tornam positivos, assim como da entrada. Assim, e nós temos também que Q1 até Qn são valores positivos, R1 até Rm são valores positivos, ou seja, essa função aqui ao longo do tempo sempre será positiva. Será em forma parabólica aqui, em que a gente sempre terá um valor mínimo. Né? E o valor mínimo dessa função aqui poderia ser até substituindo, claro, U por menos Kx, a entrada U por menos Kx, então a gente consegue ter um valor mínimo ali dessa função. O controlador LQR é o ganho K, sendo U igual a menos Kx, que minimiza essa função J, assim, né, que é uma função sempre positiva. Quando nós escolhemos um maior valor aqui para QI, Q1, Q2 até Qn, digamos, escolhe o maior valor para Q1, a gente está dando maior peso na função J para a variável de estado x1. Né? Ou seja, a variável x1 vai convergir mais rapidamente para zero, né? Para minimizar a função j. Da mesma forma na entrada, de acordo com o peso que a gente dá para esses valores R1, R2 até Rm, a gente está dando maior peso para aquela entrada correspondente, ou seja, vai demandar menor energia daquela entrada, quanto maior o valor que a gente escolher para uma determinada entrada. Né? Isso é uma questão importante aqui da escolha desses parâmetros. Isso aqui é uma questão de projeto, escolher os valores de Q1 até Qn, R1 até Rm.
Existem métodos para escolher isso dali, utilizando, por exemplo, otimização, que minimize a saturação dos atuadores, que minimize o tempo de acomodação, que minimize outros parâmetros desejados. Né? Então, a escolha de Q1 até Qn e R1 até Rm, primeiro, vai sempre resultar em um sistema, o LQR sempre vai resultar em um sistema estável, né, quando o sistema é controlável. Sempre vai se tornar estável e sempre terá um valor mínimo, né, escolhendo valores positivos de Q1 até Qn e de R1 até Rm. E esse valor mínimo aqui dessa função ao longo do tempo, né, de 0 até infinito, vai ser o controlador ótimo. Por que se chama ótimo? Porque é através de um processo de otimização, né, que é encontrado o ganho K, né, que está aqui dentro dessas entradas, o 1, o 2 até o M, U igual a menos Kx. Bom, existe uma fórmula pronta, claro, para esse cálculo. Existe a chamada solução de Riccati, a equação de Riccati, que é A transposto P mais PA menos PBR na menos 1, B transposto P mais Q. Quando essa equação é igual a zero, nós temos a minimização da função J. Só que nós temos que encontrar essa matriz P. Essa matriz P é a solução dessa equação, uma equação implícita, equação matricial. Ao encontrar a matriz P dessa equação de Riccati, nós podemos calcular o ganho K, que é R na menos 1, B transposto, vezes a solução da equação de Riccati P. Então, esse ganho K é o que minimiza a função J, né, para dados valores de Q1 até Qn e R1 até Rm, para dados valores de Q e R. Como a gente pode fazer isso em programação? Existem bibliotecas prontas que já calculam o ganho K da LQR. No MATLAB tem essa função LQR, que entramos com a matriz A e B e as matrizes Q e R. No tempo discreto temos que entrar, é um pouco diferente a solução de Riccati e o ganho K, por isso tem uma função específica, que é DLQR, onde nós entramos aqui com as matrizes GH e a matriz QR. Em Python, existe a necessidade, dentro da biblioteca de controle atualmente, de utilizar a biblioteca Slycot. Essa biblioteca tem as funções aqui que nós podemos utilizar a função LQR ou também DER no tempo discreto. Discrete do Riccati Equation, né? Então tem a solução de Riccati aqui, usando que a gente consegue obter o ganho K. Mas vocês podem entrar aqui nesses links, que são essas funções equivalentes do MATLAB, LQR e DLQR, que eu fiz sem precisar dessa biblioteca, instalação dessa biblioteca Slycot. Vocês podem utilizar aqui. Esse aqui é o exemplo da aula. Bom, essa é a função LQR que eu coloquei, né? Então nós temos a biblioteca de álgebra linear do SciPy, ela já possui a solução da equação de Riccati, que é através dessa função que nós entramos com as matrizes A, B, Q e R, encontra a matriz P da equação de Riccati. E o ganho K foi calculado como na equação que eu mostrei para vocês. Então ele obtém o ganho K nessa função aqui. Além disso, nós conseguimos ver quais eu coloquei para ver os autovalores em malha fechada. Os autovalores em malha fechada são os autovalores da matriz A menos BK, que é o sistema já em malha fechada com a retração de estados U igual a menos Kx. Então, é o terceiro retorno aqui, se a gente ativar igual a true, return P igual a true, vai retornar aqui os autovalores. Bom, então vamos ver um exemplo aqui de projeto de controlador LQR, o mesmo exemplo que nós vimos de alocação de polos, agora vamos projetar um controlador LQE, né, para esse sistema LCL que vocês podem ver melhor nas outras aulas.
Bom, no MATLAB a gente primeiro tem que ver, claro, sempre analisar o rank da matriz de controlabilidade, o posto, né, da matriz de controlabilidade, que nesse caso é igual a 3. Como o sistema é de ordem 3, então é controlável. Depois a gente pode obter a matriz K. Vamos considerar primeiro aqui Q igual a 1, R igual a 10. Né? Q igual a 1, 1, 1, né? E R igual a 10. Então LQR vai ser aqui o Q, o ganho K vai ser esses valores aqui de vetor. Em Python, né, vocês podem acessar aqui no Colab. Nós temos aqui as matrizes Q e R, como eu coloquei aqui usando o comando, a função diag, que é de matriz diagonal, da biblioteca NumPy. Então já criou aqui a matriz, tanto a matriz R quanto a Q seriam matrizes diagonais, com somente os termos da diagonal, então já coloquei assim. Então vocês podem ver lá o resultado, né, usando Q e R e os valores obtidos. Eu também coloquei o print aqui dos autovalores em malha fechada. Os autovalores, aqui nós temos um autovalor real e outros dois autovalores complexos conjugados, ou seja, também o LQR pode gerar, claro, polos complexos conjugados em malha fechada. Vocês podem ver aqui, né, como é que ficou a resposta das variáveis de estado. Nós temos 3 variáveis de estado: IL1, VC e IL2. E aqui a ação de controle, que é, no caso, R menos KX, né, porque nós temos a resposta ao degrau na entrada R. Então, assim ficou a entrada U e aqui as saídas. Aqui as variáveis de estado. Como é que fica para outras combinações de Q e R, né? O mesmo resultado aqui. Para Q igual a, nas diagonais 1, 1 e 1, e R igual a 10, por exemplo, obtivemos esse ganho K. Né? A gente pode ver, nesse caso, que a gente está dando maior peso para a entrada U. Né? Ou seja, a entrada U ela vai ter menor energia associada. Inclusive, a gente pode ver que, comparando com R igual a 1, né, a entrada U ficou menos oscilatória. Aqui ela ficou com valores menores. Por isso, a gente escolheu o valor maior aqui para R. Está dando maior peso para a entrada U, né, por causa dessa escolha de R. No outro caso, a gente está agora utilizando maior peso para as variáveis de estado. 10 vezes aqui para variáveis de estado e 1 para a entrada U. Né? Então, as variáveis de estado x1, x2, x3, né, que é IL1, VC e IL2, estão com peso 10, enquanto a entrada U está com peso 1. Então, o que vai acontecer aqui? As variáveis de estado aqui anteriormente estavam indo para valores bem maiores, o erro para 0, né? Estava indo até 2, né, na IL2, IL1 e 0,5 aqui para VC. Vocês podem ver aqui nesse segundo caso que a gente está dando maior peso para o erro dessas variáveis. Para o erro não, para o valor ir para 0, a gente não está controlando o erro aqui. Que esses valores das variáveis de estado estão indo para valores bem menores, até 10 vezes menores. 2 foi para 0,2 aqui as correntes. Né? Já a ação de controle U ela tem maior oscilação, né, de amplitude. Ela sai de 1 e vai para 0, mas a oscilação de amplitude é bem maior do que anteriormente. A gente está dando menor peso, né, para a entrada U. Então a gente pode ver nesses dois casos aqui a questão de como funcionam os pesos das variáveis de Q e R. Né? Quanto maior o peso de uma determinada variável, mais próximo de zero, mais tendendo a zero ela vai, né, por causa que é o erro em relação ao zero. No LQR ele calcula U igual a menos KX como se fosse a referência igual a zero. A questão que fica, em todos esses casos, a gente tem que a saída, que seria IL2, ela não vai para 1 na resposta ao degrau. Assim como nós vimos na outra aula também. Né? Como é que a gente pode resolver isso? A retroação de estados pura ela não corrige erro em regime permanente.
né, nós temos como variável de saída L2, nós queríamos que ela fosse até 1, ela foi até 0,7 mais ou menos, a variável IL2, né, que é a nossa variável de saída. Como a gente corrige isso? Bom, solução é usar a nossa ação de controle U como sendo um R barra menos kx, onde esse valor aqui seria a referência R vezes um ganho, KR. E esse ganho da referência a gente pode calcular. Como? Através do valor final da saída, y, quando nós temos resposta ao degrau, o valor em regime permanente de y de steady state, né, que é esse valor aqui, quando a gente substitui, né, dx sobre dt do sistema no espaço de estados por zero, quer dizer que é em regime permanente. Então a gente consegue substituir e obter essa equação. Né? A gente substitui o x da equação de estados na equação de saída, obtém essa equação aqui, considerando R igual a zero, né? Então, o valor de saída em regime permanente, a resposta integral vai ser esse valor aqui. O ganho que a gente precisa multiplicar é 1 sobre o valor de saída final, para a resposta ao degrau convencional do sistema. Então, KR vai ser 1 sobre YSS. A gente consegue dessa forma corrigir o erro em regime permanente. Vocês podem ver isso daqui, esses resultados, lá no script em Python que eu forneci para vocês. Nesse daqui vocês podem ver, lá tem vários exemplos de controle moderno. Nesse mesmo caso aqui, nós fomos até 0,71 YSS, o ganho para multiplicar a referência vai ser 1 sobre 0,71, que é 1,41. Multiplicando a referência por 1,41, a gente tem a resposta unitária na saída. Bom, LQR também a gente pode utilizar no tempo discreto, né? No tempo discreto, vamos usar e fazer esse exemplo aqui. Com esse exemplo, com essa variável, essa matriz G, a matriz H aqui. Vamos determinar o ganho por alocação ótima de estados, que seria o LQR, para a seguinte matriz, Q igual a 1, 1 e R igual a 10. Então a gente pode resolver isso aqui em Python, né? Naquele mesmo Colab que eu mostrei para vocês. Essa é a matriz, o vetor de ganhos K, que nós temos 0,45, menos 0,13, menos 0,07. Então aqui está o nosso resultado aqui em regime permanente. No tempo discreto também podemos multiplicar a referência por um ganho KR. É um pouco diferente, né? Nós temos aqui as matrizes G e H, e nós temos uma identidade que não aparecia antes. Então a gente pode também resolver aqui no tempo discreto encontrar esse ganho da referência KR. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, o valor de saída normal seria, em resposta ao degrau, seria 0,55, então a gente multiplica o KR por 1 dividido por 0,55, que deu 1,78. Conclusão na nossa aula de hoje, a escolha dos parâmetros K e R, dessas matrizes diagonais com termos positivos, ela impacta diretamente na resposta das variáveis de estado, né, e da saída e também da entrada U. Quanto maior um parâmetro em relação aos outros, né, mais rapidamente a variável associada, U ou X, né, uma entrada ou uma variável de estado, ela vai convergir para zero. Né? A gente consegue encontrar esses parâmetros Q e R adequados nessas matrizes para atingir objetivos específicos, por exemplo, minimizar a energia de algum atuador, melhorar a rejeição de distúrbios, entre outros. Para isso, a gente pode usar outros processos de otimização para encontrar os parâmetros da diagonal de Q e da diagonal de R. Além disso, a gente viu sobre a correção de erro em regime permanente, multiplicando a referência por um ganho KR. Uma questão interessante é que esse ganho KR
ele depende de parâmetros da planta para a gente calcular, depende das matrizes A, B, C e D. Esse é um problema, né? Porque se nós tivermos uma planta com variação de parâmetros, esse ganho KR pode não ser sempre igual. Né? Então, na próxima aula, a gente vai ver uma outra forma de corrigir o erro em rigidez permanente, utilizando a integral do erro da saída, né? Que é o que a gente geralmente utiliza em controle clássico, né? A integral do erro da saída. A gente vai utilizar isso no controle no espaço de estados, controle com retroação de estados, né? Para anular esse erro em regime permanente. Até mais, pessoal.